Diego Santos desceu do ônibus na rodoviária de Petrópolis com apenas uma mochila militar surrada nas costas e um olhar vazio que não combinava com seus 29 anos. 3 anos servindo em missões de paz no exterior haviam deixado marcas profundas em sua alma, cicatrizes que não apareciam no corpo, mas que doíam mais do que qualquer ferimento físico. O ar fresco da Serra Fluminense contrastava com o calor sufocante dos países onde havia servido, mas Diego mal notava a diferença. Caminhava pelas ruas da cidade imperial como um fantasma, observando famílias felizes, casais de mãos dadas, crianças brincando nos parques, cenas que pareciam pertencer a um mundo do qual ele não fazia mais parte. Havia alugado um pequeno apartamento no centro da cidade, longe de sua família no Rio de Janeiro. Não queria que vissem o que ele havia se tornado, um homem quebrado, assombrado por memórias que não conseguia apagar, incapaz de dormir sem ter pesadelos com explosões e gritos que ecoavam em sua mente todas as noites. Na segunda semana em Petrópolis, Diego estabeleceu uma rotina solitária. Acordava antes do amanhecer, corria pelas ruas desertas até se exaurir, tomava banho frio e passava o resto do dia vagando pela cidade ou trancado no apartamento, evitando contato com qualquer pessoa. As únicas palavras que pronunciava eram obrigado e com licença quando absolutamente necessário. Foi numa tarde chuvosa de abril que sua vida mudou para sempre. Diego estava voltando do supermercado quando ouviu um grito de dor vindo de um beco estreito entre dois prédios. Seu instinto militar falou mais alto que sua apatia, e ele correu na direção do som. Encontrou uma jovem mulher apoiada na parede, claramente grávida, segurando a barriga com uma expressão de dor no rosto. "Senhora, está tudo bem?", perguntou Diego, aproximando-se cautelosamente. A mulher olhou para ele com olhos castanhos cheios de lágrimas. Era bonita, aparentava ter uns 26 anos, cabelos castanhos presos em um rabo de cavalo desarrumado, e vestia um uniforme de enfermagem embaixo de um casaco encharcado pela chuva. "Eu acho que estou entrando em trabalho de parto", disse ela, respirando com dificuldade. "Mas ainda é muito cedo. Estou só de 7 meses. Diego sentiu uma adrenalina familiar correr por suas veias, a mesma que sentia em situações de emergência durante o serviço militar. "Meu nome é Diego. Sou ex-soldado e tenho treinamento em primeiros socorros. Vou ajudá-la, mas preciso que me diga seu nome e se tem alguém para quem posso ligar." "Marina", disse ela, apertando os dentes durante uma nova contração. "Marina Oliveira." "E não tem ninguém para ligar." Diego tirou seu celular e ligou para o SAMU enquanto tirava o próprio casaco para cobrir Marina. "Marina, vou ficar com você até a ambulância chegar, está bem? Respire fundo e tente se acalmar." "Você não entende", disse Marina entre lágrimas, "se o bebê nascer agora, ele pode não sobreviver. Eu trabalho no hospital, sei dos riscos." "Ei, olhe para mim", disse Diego, ajoelhando-se na frente dela e segurando suas mãos. "Vamos pensar positivo. Você disse que é enfermeira?" Marina acenou. "Do Hospital Santa Teresa. Estava saindo do plantão quando começaram as dores. Então você sabe que crianças nascem prematuras e ficam bem. A medicina evoluiu muito. Seu bebê vai ficar bem." Algo na voz calma e firme de Diego fez Marina se acalmar um pouco. Ela estudou o rosto dele, havia gentileza ali, mas também uma tristeza profunda que ela reconheceu imediatamente. A ambulância chegou em 10 minutos, e Diego acompanhou Marina até o hospital, segurando sua mão durante todo o trajeto. No pronto-socorro, ele ficou na sala de espera enquanto Marina era atendida, sem saber bem por que não ia embora. 3 horas depois, um médico saiu para dar notícias. Diego se levantou, percebendo que era a única pessoa esperando por Marina. "Doutor, como ela está?" "Conseguimos parar o trabalho de parto prematuro por enquanto, mas ela vai precisar ficar internada em observação pelos próximos dias." "O senhor é o marido?" "Não, eu apenas ajudei ela na rua." O médico o olhou com curiosidade. "Bem, ela está perguntando por você. Disse que gostaria de agradecer pessoalmente." Diego hesitou. Parte dele queria ir embora, voltar para sua solidão segura. Mas outra parte, uma parte que havia permanecido adormecida por meses, o empurrava em direção ao quarto de Marina.
Ela estava deitada na cama do hospital, com um soro no braço e monitores medindo os batimentos cardíacos do bebê. Parecia pequena e vulnerável, mas sorriu quando o viu entrar. Você ficou, disse ela, surpresa. Queria ter certeza de que estava bem. Obrigada. Você salvou a vida do meu bebê hoje. Diego sentou na cadeira ao lado da cama. Qualquer pessoa teria feito o mesmo. Não é verdade. A maioria das pessoas teria apenas ligado para a emergência e ido embora. Você ficou comigo, me acalmou, veio até aqui. Marina pausou, estudando o rosto dele. Por que fez isso? Diego demorou para responder. Não sei. Fazia tempo que não ajudava alguém de verdade. Você disse que é ex-soldado. Sargento Diego Santos. Servi 3 anos em missões no exterior. Voltei há 2 semanas. Marina notou como ele falava sobre o serviço militar, com orgulho, mas também com dor. E o pai do bebê? Perguntou Diego, mudando de assunto. O rosto de Marina se fechou. Não faz parte da nossa vida. Quando descobri a gravidez, ele deixou bem claro que não queria responsabilidades. Sinto muito. Não sinta. Eu e o bebê vamos ficar bem sozinhos. Sempre me virei sozinha. Havia uma força na voz de Marina que impressionou Diego. Apesar da situação vulnerável, ela não se vitimizava. Como assim sempre sozinha? Meus pais morreram quando eu tinha 18 anos. Acidente de carro. Desde então, trabalho e estudo para me sustentar. Me formei em enfermagem há 3 anos. Diego sentiu uma conexão estranha com Marina. Ambos conheciam a solidão, ambos haviam enfrentado perdas. E você? Perguntou Marina. Tem família aqui em Petrópolis? Não. Minha família é do Rio, mas prefiro ficar sozinho por enquanto. Por quê? Diego hesitou. Não falava sobre a guerra com ninguém, nem mesmo com os psicólogos do exército que haviam tentado ajudá-lo. É complicado. A guerra muda as pessoas. Eu não sou mais o mesmo homem que partiu há 3 anos. Marina estendeu a mão e tocou o braço dele levemente. Ninguém volta de uma experiência assim sem mudanças. Mas isso não significa que você perdeu sua essência. Como pode ter tanta certeza? Porque vi como você me tratou hoje. Com gentileza, cuidado, sem esperar nada em troca. Isso não é algo que se perde, por pior que sejam as experiências que vivemos. Diego sentiu algo se mexer em seu peito, uma emoção que havia enterrado há meses. Pela primeira vez desde que voltará, alguém o fazia sentir humano novamente. Posso visitá-la amanhã? Para ver como está. Marina sorriu. Eu gostaria muito. Na manhã seguinte, Diego acordou mais cedo que o usual, mas desta vez não foi por causa dos pesadelos. Comprou flores no caminho para o hospital, margaridas brancas, simples mas bonitas. Marina estava acordada, tomando café da manhã quando ele chegou. Seu rosto se iluminou ao vê-lo. Você trouxe flores? Pensei que poderia alegrar o quarto. São lindas. Obrigada. Marina fez uma pausa. Diego, posso te perguntar uma coisa? Claro. Ontem você disse que não é mais o mesmo homem. Quer falar sobre isso? Diego se sentou na cadeira, lutando consigo mesmo. Não costumo falar sobre a guerra. Não precisa falar sobre a guerra. Pode falar sobre você. Eu era alegre antes. Gostava de estar com pessoas, de ajudar. Queria ser bombeiro quando criança, depois resolvi servir o país. Acreditava que podia fazer a diferença no mundo. E agora? Agora sei que o mundo é um lugar muito mais escuro do que imaginava. Que às vezes, por mais que tentemos ajudar, só conseguimos ver mais sofrimento. Marina ficou em silêncio por um momento. Você salvou meu bebê ontem. Isso não é fazer a diferença? Foi só coincidência. Eu estava passando. Não foi coincidência. Você escolheu parar, escolheu ajudar, escolheu ficar.
Quantas pessoas passaram por aquele beco antes de você? Diego não tinha resposta para isso. Sabe, continuou Marina, trabalho no hospital há 3 anos. Vejo morte, sofrimento, dor todos os dias. Mas também vejo milagres, nascimentos, pessoas se recuperando, famílias se reencontrando. O mundo tem os dois lados, Diego. Talvez você tenha visto demais de um lado e esquecido que o outro existe. Como você consegue manter a esperança? Porque toda vez que ajudo alguém a se curar, toda vez que seguro a mão de uma pessoa com medo, toda vez que vejo um bebê nascer, eu lembro que vale a pena. Mesmo que eu salve uma vida só, já valeu a pena. Diego olhou para Marina com admiração. Ela tinha apenas 26 anos, estava grávida e sozinha, mas tinha uma força e uma sabedoria que ele havia perdido. Você é incrível, disse ele, sem pensar. Marina corou. Sou apenas uma enfermeira fazendo seu trabalho. Não. Você é muito mais que isso. Os dias seguintes estabeleceram uma rotina. Diego visitava Marina todas as manhãs e tardes, trazendo livros, frutas, flores, e principalmente, conversas que os dois haviam esquecido como sentir falta. Marina contou sobre sua infância feliz com os pais, sobre como decidiu ser enfermeira para ajudar pessoas, sobre seus sonhos de ter uma família. Diego, lentamente, começou a falar sobre sua vida antes da guerra, sobre sua paixão por futebol, sobre como gostava de cozinhar, sobre os amigos que havia deixado para trás. Você cozinha? Perguntou Marina numa tarde, surpresa. Cozinhava. Minha mãe me ensinou quando eu era adolescente. Dizia que todo homem deveria saber cuidar de si mesmo. Que tipo de comida? Principalmente brasileira. Feijoada, bobó de camarão, muqueca. Minha especialidade era lasanha de frango. Estou com vontade de lasanha agora, disse Marina, fazendo uma careta de desejo. Diego riu, o primeiro riso genuíno em meses. A comida do hospital não está boa? Não é ruim, mas não é a lasanha caseira. Quando você sair daqui, eu faço uma para você. Promessa. Promessa. No 5º dia de internação de Marina, Diego chegou ao hospital e encontrou o quarto vazio. Sentiu o coração acelerar e correu para o posto de enfermagem. A paciente Marina Oliveira. Onde ela está? A enfermeira olhou com pena. Senhor, ela teve complicações durante a madrugada. Está no CTI. O mundo de Diego desabou. Correu para o CTI, onde foi impedido de entrar. Senhor, apenas familiares. Eu sou o pai do bebê, mentiu Diego, desesperado. Conseguiu entrar e viu Marina conectada a diversos aparelhos. Um médico se aproximou. Doutor, como ela está? Descolamento de placenta. Tivemos que fazer uma cesariana de emergência. O bebê está na UTI neonatal, mas está respirando sozinho. Marina perdeu muito sangue, mas está estável. Posso vê-la? Por alguns minutos. Diego se aproximou da cama e segurou a mão de Marina. Ela estava inconsciente, mas parecia em paz. Marina, sussurrou ele, você precisa ficar bem. Seu bebê precisa de você. Eu preciso de você. Foi então que Diego percebeu, em 5 dias, Marina havia devolvido a ele algo que pensava ter perdido para sempre, a capacidade de se importar com alguém, de amar novamente. Marina acordou 12 horas depois. A primeira pessoa que viu foi Diego, dormindo na cadeira ao lado da cama, segurando sua mão. Diego, chamou ela com voz fraca. Ele acordou imediatamente. Marina! Graças a Deus você está bem. O bebê está na UTI neonatal, mas os médicos dizem que está se saindo bem. É um menino. Marina começou a chorar. Eu quase o perdi. Mas não perdeu. Vocês dois são fortes. Diego, quando acordei e te vi aqui, pensei que estava sonhando. Por que você ficou? Diego segurou as 2 mãos dela. Por que você me fez lembrar quem eu sou? Porque em 5 dias, você me deu mais esperança do que eu tinha em meses. Por quê? Porque eu me apaixonei por você.
Marina olhou em silêncio, lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu sei que é loucura, continuou Diego. Nos conhecemos há uma semana, você acabou de ter um bebê, tem toda uma vida para reconstruir. Diego, interrompeu Marina. Sim. Eu também me apaixonei por você. Sério? Você apareceu na minha vida quando eu mais precisava. Não só no beco, mas em todos os dias desde então. Você me fez lembrar que não preciso enfrentar tudo sozinha. Diego se inclinou e beijou a testa de Marina suavemente. Então vamos enfrentar tudo juntos. Você, eu e seu filho. Nosso filho, corrigiu Marina. Se você quiser, é claro. Eu quero mais do que tudo na vida. 2 semanas depois, Marina e o bebê receberam alta. Diego havia passado todos os dias no hospital, aprendendo a trocar fraldas, a dar mamadeira, a acalmar o pequeno Lucas, nome que Marina escolheu porque significava luz. Lucas trouxe luz para a nossa vida, explicou ela para Diego. Diego havia reformado seu apartamento, transformando o pequeno quarto extra em um quarto de bebê. Comprou berço, trocador, móveis coloridos e uma poltrona confortável para as madrugadas de amamentação. Você não precisava fazer tudo isso, disse Marina quando viu o quarto. Queria fazer. Lucas precisa de um quarto digno de um príncipe. E você? Está preparado para as noites sem dormir, as fraldas sujas, o choro constante? Diego pegou Lucas no colo. O bebê agarrou seu dedo com a mãozinha minúscula. Passei 3 anos sem dormir direito por causa de pesadelos. Agora vou passar algumas noites sem dormir por um motivo muito melhor. Os primeiros meses foram desafiadores. Lucas nasceu prematuro e precisava de cuidados especiais. Marina havia pedido licença do trabalho, e Diego usou suas economias do exército para sustentar a pequena família. Nas madrugadas, quando Lucas chorava, Diego e Marina se revezavam para acalmá-lo. Diego descobriu que tinha jeito com crianças, sua voz baixa e calma acalmava Lucas rapidamente. Você vai ser um pai incrível, disse Marina numa madrugada, observando Diego embalar Lucas enquanto cantarolava baixinho. Já sou pai, respondeu Diego. Desde o dia que vocês entraram na minha vida. Durante os dias, enquanto Marina descansava, Diego cuidava de Lucas e da casa. Cozinhava, limpava, lavava roupas, e descobriu que essas tarefas simples o tranquilizavam. Era como uma terapia, cuidar de sua família o ajudava a se curar. Um dia, Marina acordou e encontrou Diego na cozinha, fazendo papinha para Lucas enquanto preparava almoço para eles. Desde quando você faz papinha? Pesquisei na internet. Lucas está crescendo, precisa de alimentação sólida. Fiz de cenoura com batata. Marina observou Diego testando a temperatura da papinha no dorso da mão, falando baixinho com Lucas que estava no cadeirão. Oi, campeão. Papai fez uma papinha gostosa para você crescer forte como um soldado. Papai. Diego havia se assumido como o pai de Lucas naturalmente, sem drama, sem cobranças. Simplesmente amava aquela criança como se fosse sua. Diego, chamou Marina. Oi, amor. Acordou bem? Preciso te falar uma coisa. Diego parou o que estava fazendo, preocupado. O que foi? Eu te amo. Não só como o homem que me salvou, não só como o pai que Lucas ganhou. Eu te amo como mulher, como companheira, como a pessoa com quem quero passar o resto da vida. Diego deixou a colher de lado e se aproximou de Marina. Eu também te amo. Mais do que imaginei ser possível amar alguém. Então, o que vamos fazer sobre isso? Vamos construir uma família de verdade. Você, eu e Lucas. E quanto ao seu passado? Aos seus traumas? Ainda estão lá. Ainda tenho pesadelos às vezes. Ainda me sinto perdido em alguns momentos. Mas agora tenho motivos para lutar contra isso. Tenho vocês. Naquela tarde, enquanto Lucas dormia, Diego contou para Marina detalhes sobre a guerra que nunca havia compartilhado com ninguém. Falou sobre os amigos que perdeu, sobre as missões que deram errado, sobre a culpa que carregava. Marina apenas ouviu,
sem julgamentos, oferecendo seu amor incondicional. Você já pensou em procurar ajuda profissional? Perguntou ela quando ele terminou. Tentei, mas não conseguia falar com os psicólogos do exército. Não me sentia compreendido. E se procurarmos alguém aqui em Petrópolis? Alguém sem ligação com o exército? Diego pensou por um momento. Você estaria disposta a ir comigo nas primeiras consultas? Claro. Nós somos uma equipe agora. 6 meses depois, Diego havia começado terapia e estava fazendo progressos significativos. Os pesadelos ainda vinham, mas com menos frequência. Ele havia aprendido técnicas para lidar com a ansiedade, principalmente, havia encontrado um novo propósito na vida. Marina voltou ao trabalho meio período, e Diego começou a trabalhar como instrutor de educação física numa academia local. Descobriu que gostava de ajudar pessoas a se exercitarem, especialmente outros ex-soldados que frequentavam a academia. Você deveria montar um grupo de apoio, sugeriu Marina numa noite, depois que Diego contou sobre uma conversa que teve com um ex-marine. Você acha? Acho que você tem muito a oferecer para pessoas que passaram pelo que você passou. E ajudar os outros sempre foi parte de quem você é. Diego criou um grupo de apoio para ex-combatentes. Reuniam-se uma vez por semana na academia, praticavam exercícios físicos e conversavam sobre suas experiências. Lentamente, o grupo cresceu e se tornou uma referência na região. Você salvou essas pessoas, disse Marina, observando Diego conduzir uma sessão do grupo. Elas se salvaram. Eu apenas ofereci um espaço seguro. Assim como eu ofereci para você. Não. Você fez muito mais. Você me amou quando eu não conseguia me amar. No primeiro aniversário de Lucas, Diego tomou uma decisão. Era hora de fazer o pedido que vinha planejando há meses. A festa foi simples, no apartamento, com alguns amigos de Marina do hospital e alguns membros do grupo de apoio de Diego. Lucas, agora andando e balbuciando palavras, estava radiante com os presentes e a atenção. Quando todos foram embora e Lucas dormiu, Diego pediu para Marina se sentar no sofá. Marina, há exatamente 1 ano e 2 meses, eu era um homem perdido, sem esperança, sem propósito. Você não só me salvou, como me deu uma família, um lar, uma razão para viver. Diego se ajoelhou na frente dela e tirou uma pequena caixa do bolso. Eu sei que nossa história começou de forma não convencional. Sei que não sou o pai biológico de Lucas. Sei que ainda tenho questões para resolver. Mas também sei que te amo mais do que a própria vida, e que quero passar cada dia que me resta nesta terra cuidando de você e do nosso filho. Marina estava em lágrimas. Marina Oliveira, você aceita se casar comigo? Sim, disse ela, sem hesitar. 1000 vezes sim. O anel era simples, uma aliança de ouro branco com um pequeno diamante. Não é muito extravagante, disse Diego, colocando o anel no dedo dela. É perfeito. Como você. Eu não sou perfeito, Marina. Ainda tenho muito que trabalhar em mim mesmo. Ninguém é perfeito, Diego. Mas você é perfeito para mim e para Lucas. Casaram-se 3 meses depois, numa cerimônia pequena e íntima na igreja local. Lucas, agora com 15 meses, foi o pajem, caminhando cambaleante pelo corredor central sob os risos emocionados dos convidados. A mãe de Diego veio do Rio de Janeiro para o casamento. Ela havia hesitado em aceitar o convite, não entendia como o filho havia se apaixonado por uma mulher com um bebê de outro homem. Mas quando viu Diego sorrindo genuinamente pela primeira vez em anos, quando viu como ele tratava Lucas como se fosse seu próprio filho, ela entendeu. Obrigada, disse ela para Marina após a cerimônia. Pelo quê? Por devolver meu filho para mim. Por me dar um neto. Por fazer dele o homem que eu sempre soube que ele poderia ser. Ele sempre foi esse homem. Só precisava lembrar disso. A lua de mel foi em Búzios, com Lucas. Não seria lua de mel sem nosso filhote, brincou Diego. Na praia, Diego ensinou Lucas a fazer castelos de areia enquanto Marina os observava, feliz. Eles pareciam pai e filho de verdade. Lucas chamava Diego de papai e Diego respondia como se tivesse sido pai desde sempre.
Você se arrepende? Perguntou Marina numa noite, enquanto Lucas dormia no quarto do hotel. De quê? De ter aceitado um pacote pronto. Marido, esposa e bebê instantâneo. Diego a puxou para perto. Marina, você quer saber a verdade? Sempre. Lucas me salvou tanto quanto você. Ter que cuidar dele, protegê-lo, amá-lo, me deu um propósito que nenhuma terapia poderia dar. Ele me fez sentir útil novamente. E se quisermos ter mais filhos? Quero ter quantos filhos você quiser. Lucas vai ser um irmão mais velho incrível. 2 anos depois, Marina deu à luz Sofia, uma menina de cabelos cacheados e olhos verdes como os de Diego. Lucas, agora com 3 anos, estava extasiado com a irmãzinha. Papai, posso ensinar a Sofia a fazer castelo de areia? Perguntou Lucas no hospital. Claro, campeão. Mas ela precisa crescer um pouquinho primeiro. Quanto tempo? Alguns meses. Tá bom. Eu espero. Ver Diego com os 2 filhos era a alegria de Marina. Ele havia se tornado o pai que nunca teve, presente, carinhoso, paciente, brincalhão. Lucas não se lembrava da época em que Diego não fazia parte de sua vida, e Sofia nasceu conhecendo apenas o amor incondicional do pai. Você sabe que Lucas te chama de pai porque te considera seu pai de verdade, né? Disse Marina numa noite, depois que Diego voltou de uma reunião escolar de Lucas. Eu sei. E você sabe que eu considero meu filho de verdade, né? Eu sei. Às vezes esqueço que você não é o pai biológico dele. Ser pai não tem nada a ver com biologia, Marina. Tem a ver com amor, presença, compromisso. Lucas é meu filho em todos os sentidos que importam. Quando Lucas completou 5 anos, ele fez uma pergunta que Diego vinha esperando, mas não sabia como responder. Papai, por que eu não me pareço com você? Diego e Marina trocaram olhares. Haviam conversado sobre esse momento várias vezes. Vem cá, campeão, disse Diego, sentando Lucas no colo. Você quer saber uma história especial? Quero. Quando você era um bebê pequeninho na barriga da mamãe, o papai estava muito longe, cuidando de pessoas que precisavam de ajuda. Você nasceu antes do papai voltar para casa. E aí? Aí um dia, o papai estava caminhando na rua quando ouviu a mamãe precisando de ajuda. O papai correu para ajudar vocês, levou vocês para o hospital, e descobriu que vocês eram as pessoas que ele estava procurando a vida inteira. Sério? Sério. O papai te amou desde o primeiro segundo que te viu. E você sabe o que aconteceu depois? O quê? Você virou meu filho do coração. E filho do coração é ainda mais especial que filho normal, porque é escolhido. Eu sou seu filho escolhido? Você é meu filho escolhido, campeão. Lucas abraçou Diego com força. Eu também escolho você para ser meu papai. Para sempre? Para sempre. Aos 35 anos, Diego era um homem completamente diferente daquele que havia descido do ônibus em Petrópolis 6 anos antes. Dirigia o centro de apoio a ex-combatentes que havia criado, agora uma referência nacional. Ajudava dezenas de veteranos a reintegrarem suas vidas civis, a encontrarem propósito, a curarem suas feridas invisíveis. Marina, aos 32, havia se especializado em enfermagem obstétrica e trabalhava ajudando outras mulheres grávidas que passavam por situações difíceis. Sempre contava sua história como exemplo de que era possível encontrar apoio e amor nos momentos mais difíceis. Você sabe o que mais me impressiona na nossa história, disse Marina numa noite, enquanto assistiam Lucas ler para Sofia antes de dormir. O quê? Como 2 pessoas quebradas conseguiram se consertar juntas e ainda criar uma família tão bonita? Não estávamos quebrados, amor. Estávamos apenas incompletos. E agora? Agora somos inteiros. Você, eu, Lucas, Sofia. Somos uma família inteira. Naquela noite, depois que as crianças dormiram, Diego e Marina se sentaram na varanda do apartamento, observando as luzes da cidade. Diego, posso te fazer uma pergunta que sempre quis fazer? Claro. Se você pudesse voltar no tempo e evitar a guerra, evitar todo o sofrimento que passou,
você faria isso? Diego pensou por um longo momento. Você quer saber a verdade? Sempre. Não. Porque se eu não tivesse passado por tudo isso, não estaria naquele beco naquela tarde. Não teria encontrado você e Lucas. Não teria me tornado o homem que sou hoje. Não se arrepende de nada? Me arrependo de ter demorado tanto para procurar ajuda. Me arrependo de ter ficado sozinho por tanto tempo. Mas não me arrependo do caminho que me trouxe até vocês. Nem eu. Marina? Sim. Obrigado. Por quê? Por ter me salvado. Por ter me amado quando eu não me amava. Por ter me dado uma família. Por ter me dado uma segunda chance na vida. Obrigada a você. Por quê? Por ter aparecido quando eu mais precisava. Por ter aceito Lucas como seu filho. Por ter me mostrado que amor verdadeiro existe. Por ter construído essa família linda comigo. 10 anos depois do primeiro encontro, Diego e Marina comemoravam bodas de estanho numa festa surpresa organizada por Lucas, agora com 15 anos, e Sofia, com 8. Papai, mamãe, vocês sabiam que estão juntos há mais tempo do que eu vivo, disse Lucas durante o discurso que havia preparado. É verdade, filho, riu Diego. E vocês sabiam que são o casal mais apaixonado que eu conheço. Exagerado, disse Marina, corando. Não é exagero, continuou Lucas. Vocês ainda se olham como se tivessem acabado de se conhecer. Ainda se beijam quando acham que a gente não está vendo. Ainda riem das piadas ruins um do outro. As piadas do seu pai não são ruins, defendeu Marina. São sim, disse Sofia, fazendo todos rirem. Mas a gente ama mesmo assim. Diego observou sua família reunida na sala de estar decorada pelas crianças. Havia amigos do centro de apoio, colegas de Marina do hospital, vizinhos que se tornaram família ao longo dos anos. Mas o que mais o emocionava eram os rostos de Lucas e Sofia, jovens felizes, seguros, amados. Posso falar uma coisa? Disse Diego, se levantando. Claro, papai, disse Sofia. Há 15 anos, eu era um homem perdido. Achava que havia visto o pior da humanidade, que havia perdido a capacidade de confiar, de amar, de sonhar. Hoje, olho ao redor e vejo apenas amor. Amor da mulher da minha vida, amor dos meus filhos, amor dos amigos que se tornaram família. Diego segurou a mão de Marina. Marina, você não só me salvou naquele dia. Você me salvou todos os dias desde então. Me ensinou que curar não significa esquecer o passado, significa construir um futuro melhor. E você me ensinou que não preciso ser forte sozinha, respondeu Marina. Que família é sobre apoiar uns aos outros nos momentos difíceis e celebrar juntos nos momentos bons. Lucas, disse Diego, olhando para o filho, obrigado por ter me aceito como pai desde pequeno. Por ter me ensinado que amor de pai não tem nada a ver com sangue. Lucas se aproximou e abraçou Diego. Obrigado por ter escolhido ser meu pai quando não precisava. Sofia, continuou Diego, obrigado por ter nascido para completar nossa família. Por ser a princesa mais doce e esperta que um pai poderia pedir. Sofia correu para o colo do pai. Papai, você é o melhor pai do mundo. Não, disse Diego, beijando a testa dela, eu sou o pai mais sortudo do mundo. A festa continuou até tarde, com música, dança e muitas histórias. Quando todos foram embora e as crianças dormiram, Diego e Marina ficaram na cozinha, lavando a louça juntos como faziam todas as noites. Você está feliz? Perguntou Marina, secando um prato. Mais feliz do que achei que fosse possível, respondeu Diego. E você? Completamente realizada. Temos uma família linda, trabalhos que amamos, amigos verdadeiros. O que mais uma pessoa pode querer? Mais alguns anos assim. Só alguns? Tá bom, mais algumas décadas assim. Melhor. Naquela noite, deitados na cama, Diego e Marina conversaram sobre planos futuros. Lucas estava pensando em seguir medicina para ajudar crianças, inspirado na história dos pais. Sofia sonhava em ser professora. Eles vão mudar o mundo, disse Marina.
Assim como você mudou o meu, respondeu Diego. Nosso filho vai ser médico e nossa filha vai ser professora. Acho que fizemos um bom trabalho. O melhor trabalho das nossas vidas. 3 anos depois, chegou o momento que Diego mais temia e ao mesmo tempo esperava. Lucas completou 18 anos e anunciou que queria conhecer seu pai biológico. Não é porque não te amo como pai, explicou Lucas numa conversa difícil. É só que, preciso entender de onde venho. Preciso saber se tenho irmãos, se há doenças genéticas na família, essas coisas. Diego, que havia amadurecido muito ao longo dos anos, compreendeu perfeitamente. Lucas, você tem todo o direito de querer conhecer sua história. E isso não muda nada entre nós. Você sempre será meu filho, independentemente do que descobrir. Você tem certeza absoluta? Quer que eu te ajude a procurá-lo? Marina ficou surpresa com a maturidade de Diego. Ela própria estava nervosa com a possibilidade. Diego, e se ele quiser fazer parte da vida do Lucas? Então Lucas terá 2 pais que o amam. Não há nada de errado nisso. E se Lucas decidir que quer morar com ele? Então vamos apoiar a decisão do nosso filho. Porque pais de verdade fazem o que é melhor para os filhos, não o que é melhor para eles mesmos. A busca levou alguns meses, mas eles encontraram Rafael, o pai biológico de Lucas. Ele havia se casado, tinha 2 filhos pequenos, e trabalhava como engenheiro em São Paulo. O primeiro encontro foi tenso. Rafael estava nervoso, Lucas ansioso, e Diego protetor mas respeitoso. Obrigado por cuidar do Lucas todos esses anos, disse Rafael para Diego. Obrigado por ter dado a vida a ele, respondeu Diego. Lucas é o melhor filho que um homem poderia ter. Eu gostaria de conhecê-lo melhor, se ele quiser. E quero que saiba que reconheço que você é o pai dele em todos os sentidos que importam. Eu apreciaria isso, disse Diego. Lucas é sortudo por ter 2 famílias que o amam. Nos meses seguintes, Lucas desenvolveu uma relação respeitosa com Rafael e seus meio-irmãos. Passava alguns fins de semana em São Paulo, conhecendo essa parte de sua história. Como você se sente com isso? Perguntou Marina para Diego uma noite. Orgulhoso. Orgulhoso de como Lucas está lidando com tudo, orgulhoso de como conseguimos lidar com a situação sem drama, orgulhoso de ter criado um filho que é maduro o suficiente para navegar entre 2 famílias. Você não tem ciúmes? Do quê? Lucas me liga todos os dias quando está em São Paulo para contar sobre o dia dele. Rafael é um bom homem, mas eu sou o pai do coração de Lucas há 18 anos. Nada vai mudar isso. Eu te amo ainda mais por isso. Por quê? Por ser generoso o suficiente para dividir nosso filho. Por entender que amor não diminui quando é compartilhado. Quando Lucas completou 19 anos, ele fez um discurso na festa que emocionou a todos. Eu sou uma pessoa muito sortuda. Tenho uma mãe que é a mulher mais forte e carinhosa do mundo. Tenho uma irmã que é minha melhor amiga. Tenho um pai biológico que me deu a vida e agora está conhecendo o homem que me criei para ser. E tenho um pai do coração que me criou, me amou, me ensinou tudo o que sei sobre ser homem, sobre ser filho, sobre ser irmão. Lucas olhou diretamente para Diego. Papai, obrigado por ter me mostrado que família não é sobre sangue, é sobre escolha. Você me escolheu quando eu tinha poucos meses de vida, e eu te escolho todos os dias desde então. Diego estava em lágrimas, assim como Marina e Sofia. E agora, continuou Lucas, quero anunciar minha escolha para o futuro. Vou cursar medicina, especializar em pediatria, e um dia quero abrir uma clínica para crianças carentes. Porque aprendi com meus pais que a maior alegria na vida é ajudar quem precisa. A festa explodiu em aplausos. Diego se aproximou de Lucas e o abraçou forte. Estou orgulhoso do homem que você se tornou, sussurrou no ouvido do filho. Aprendi com o melhor, respondeu Lucas. 5 anos depois, Lucas estava no último ano de medicina, Sofia estava na faculdade de pedagogia, e Diego e Marina, agora na casa dos 40, refletiam sobre a jornada incrível que haviam vivido. Você se lembra daquele primeiro dia no hospital? Perguntou Marina numa noite,
enquanto caminhavam pela mesma rua onde se conheceram. Como poderia esquecer? Você estava com dor, eu estava perdido, e de alguma forma, encontramos um ao outro. Você acha que sempre foi destinado a acontecer? Não sei sobre destino. Mas sei que foi a melhor coisa que já me aconteceu. Pararam em frente ao beco onde tudo começou. Agora havia uma pequena praça ali, que a prefeitura havia construído depois que a área foi revitalizada. Quer saber uma coisa engraçada? Disse Marina. O quê? Às vezes passo por aqui indo para o trabalho e agradeço mentalmente aquela tarde chuvosa. Eu também. Agradeço por ter escolhido vir por essa rua naquele dia. Você acha que se não tivesse vindo por aqui, teríamos nos encontrado de outro jeito? Acho que pessoas que são feitas uma para outra sempre encontram um jeito de se encontrar. Mesmo? Tenho certeza. Você e eu, Lucas e Sofia, nossa família, isso tudo faz muito sentido para ser coincidência. 25 anos depois do primeiro encontro, Diego e Marina comemoravam bodas de prata numa festa organizada pelos filhos. Lucas, agora médico pediatra bem-sucedido e casado, havia seguido o sonho de abrir uma clínica para crianças carentes. Sofia era diretora de uma escola pública e estava grávida do primeiro filho. Vocês vão ser avós, anunciou Sofia durante a festa. Sério? Gritou Marina, emocionada. Sério? E adivinha o nome que escolhemos? Qual? Perguntaram Diego e Marina juntos. Se for menino, Diego. Se for menina, Marina. Diego ficou sem palavras. Ser avô já era emocionante, mas saber que o neto ou neta levaria seu nome era indescritível. Papai, você está chorando? Perguntou Sofia, preocupada. São lágrimas de felicidade, princesa. Muita felicidade. Durante a festa, Diego olhou ao redor e viu 3 gerações de sua família reunidas. Seus pais, que haviam vindo do Rio especialmente para a data, agora avós orgulhosos. Marina radiante, ainda linda aos 51 anos. Lucas com a esposa, ambos médicos dedicados a ajudar crianças. Sofia grávida, realizando seu sonho de educar. E em breve, um netinho ou netinha para completar o círculo. O que está pensando? Perguntou Marina, se aproximando dele. Estou pensando que sou o homem mais abençoado do planeta. Por quê? Porque de todos os becos, de todas as cidades, de todos os momentos possíveis, eu estava naquele beco, naquela cidade, naquele momento exato em que você precisou de mim. E eu estava lá quando você precisou de mim também. Exato. Nós nos salvamos mutuamente. E construímos uma família incrível no processo. A melhor família do mundo. Naquela noite, depois que todos foram embora, Diego e Marina se sentaram na varanda de sua casa. Haviam se mudado para uma casa maior quando as crianças eram pequenas, mas mantido o hábito de sentar na varanda para conversar. Marina, posso te fazer uma pergunta? Sempre. Se você pudesse viver tudo de novo, mudaria alguma coisa? Marina pensou por um momento. Talvez eu mudasse a parte em que passei por aquela gravidez difícil sozinha. Mas mesmo isso me trouxe até você, então. Não mudaria nada? Nada. E você? Eu mudaria uma coisa. O quê? Marina ficou surpresa. Eu teria te pedido em casamento mais cedo. Marina riu. Só isso. Só isso. Porque cada dia como sua família é um presente, e eu gostaria de ter tido alguns dias a mais. Temos o resto da vida pela frente. E pretendo aproveitar cada segundo. 6 meses depois, nasceu Diego Mendes Santos, um bebê saudável e alegre que trouxe ainda mais alegria para a família. Ver Diego segurar o neto pela primeira vez foi um dos momentos mais emocionantes da vida de Marina. Oi, campeão, sussurrou Diego para o bebê. Eu sou seu avô Diego. Sua mãe Sofia é minha princesa, e sua avó Marina é a mulher que mudou a vida do vovô para sempre. O bebê agarrou o dedo de Diego, e todos na sala riram emocionados. Ele já te ama, papai, disse Sofia. E eu já o amo mais do que as palavras podem expressar. 3 anos depois, aos 60,
Diego se aposentou do centro de apoio, que agora era dirigido por um de seus primeiros pacientes, que havia se tornado psicólogo especializado em trauma de guerra. Marina reduziu a carga de trabalho para meio período, para poder cuidar do netinho enquanto Sofia trabalhava. Estamos virando babás em tempo integral, brincou Marina uma tarde, enquanto brincavam com o pequeno Diego no parque. E tem problema algum nisso? Perguntou Diego, empurrando o neto no balanço. Nenhum. Na verdade, acho que está em minha fase favorita da vida. Qual? Ser avó. Ser avó com você. Ver você sendo avô. Ver nossa família crescendo e sendo feliz. Você sabe o que mais me impressiona? O quê? Como Lucas virou um pai incrível, mesmo tendo tido um exemplo limitado de paternidade nos primeiros meses de vida. Ele teve o melhor exemplo possível. Teve você. Tivemos nós dois. Paternidade e maternidade são trabalhos de equipe. Naquela noite, colocaram o netinho para dormir em sua casa. Sofia e o marido haviam saído para jantar, uma das raras noites que tinham sozinhos. Você sabe o que acabei de perceber, disse Marina, enquanto assistiam o netinho dormir. O quê? Estamos casados há mais de 20 anos, juntos há mais de 25, e eu ainda fico nervosa quando você me olha daquele jeito. Que jeito? É porque você é. Diego Santos, eu tenho 54 anos, cabelos grisalhos, rugas ao redor dos olhos. E continua sendo a mulher mais linda que já conheci. Por dentro e por fora. Eu te amo. Eu também te amo. Mas a cada dia que passa. Alguns anos depois, quando Diego completou 65 anos, a família organizou uma festa surpresa que reuniu pessoas de todas as fases de sua vida. Ex-combatentes que ele havia ajudado, médicos e enfermeiros que trabalharam com Marina, alunos de Sofia, colegas de Lucas, e claro, a família toda. Discurso! Discurso! Gritaram os convidados. Diego se levantou, nervoso. Nunca gostou de ser o centro das atenções, mas olhou para Marina e ganhou coragem. Quando eu era jovem, imaginava que aos 65 anos seria um homem aposentado, cansado, talvez amargo com a vida. Nunca imaginei que seria um homem cercado de tanto amor. Ele olhou para cada membro de sua família. Marina, meu amor, obrigado por ter transformado minha vida numa história de amor linda. Lucas, meu filho, obrigado por ter me ensinado que ser pai é sobre presença, não sobre biologia. Sofia, minha princesa, obrigado por ter completado nossa família. E Diego pequeno, disse, olhando para o neto de 5 anos, obrigado por me dar a chance de ser avô. E agora, continuou Diego, quero fazer um anúncio. Marina e eu decidimos viajar pelo mundo nos próximos anos. Queremos conhecer lugares novos, viver aventuras, e aproveitar nossa aposentadoria juntos. E nós? Perguntou Sofia, brincando. Vocês são bem-vindos para nos visitar onde quer que estejamos, riu Diego. Na verdade, interrompeu Marina, a primeira viagem vai ser para a Itália. Para conhecer os lugares de onde vieram os bisavós do Diego. E a segunda vai ser para Portugal, de onde veio a família da Marina, completou Diego. Terceira lua de mel? Perguntou o Lucas. Mais ou menos, riu Marina. Considerando que nossa primeira lua de mel foi com você como bebê, e a segunda foi com você e a Sofia. Esta vai ser só vocês dois? Perguntou Sofia. Só nós dois, confirmou Diego. Depois de 25 anos cuidando de família, temos direito a um tempo só nosso. Merecem demais, disse Lucas. Vocês são o casal mais incrível que conheço. A primeira viagem foi mágica. Diego e Marina passaram 3 meses na Europa, redescobriram o prazer de estar sozinhos, de conversar por horas, de explorar lugares novos juntos. Mandavam fotos e vídeos para a família todos os dias, e voltaram renovados e ainda mais apaixonados. Como foi? Perguntou Sofia quando eles voltaram. Perfeito, disse Marina. Seu pai continua sendo romântico, mesmo depois de todos esses anos. O que ele fez? Levou flores para mim em cada cidade que visitamos. E não flores compradas, flores que ele colhia nos parques, nas estradas, nos jardins dos hotéis.
E sua mãe, disse Diego, ainda me surpreende todos os dias. Aprendeu algumas frases em italiano e francês só para poder conversar com as pessoas locais. Vocês são adoráveis, disse Sofia. E tenho uma novidade para vocês. Qual? Perguntaram Diego e Marina juntos. Estou grávida de novo. A casa explodiu em gritos de alegria. O pequeno Diego, agora com 6 anos, gritou: Vou ter um irmãozinho. Ou irmãzinha, corrigiu Sofia. Tanto faz. Vou ensinar a jogar futebol. 9 meses depois, nasceu Marina Santos, uma bebezinha de cabelos cacheados e olhos verdes que trouxe ainda mais alegria para a família. Agora tenho uma netinha com meu nome, disse Marina, emocionada, segurando a bebê pela primeira vez. E eu tenho 2 netinhos para estragar, disse Diego, fazendo todos rirem. Com quase 70 anos, Diego ainda era ativo e saudável. Havia se tornado um avô presente e divertido, sempre disposto a brincar, contar histórias, ensinar coisas novas para os netos. Vovô, conta a história de como você conheceu a vovó, pediu o pequeno Diego sempre antes de dormir. De novo, perguntava Diego, fingindo cansaço. De novo. E Diego contava, sempre com detalhes diferentes, sempre com o mesmo final, e foi assim que o vovô encontrou a família mais maravilhosa do mundo. Em seu 70º aniversário, Diego estava rodeado de 4 gerações de família. Seus pais já haviam falecido, mas ele tinha Marina, Lucas com esposa e 2 filhos, Sofia com o marido e 2 filhos, e até mesmo Rafael, que havia se tornado um amigo da família ao longo dos anos. 70 anos, disse Marina durante a festa. Quem diria que o soldado perdido que conhecia há mais de 30 anos se tornaria esse patriarca amado por todos? Patriarca, riu Diego. Eu só sou um homem sortudo que encontrou a família certa. Não, disse Lucas, se levantando para fazer um discurso. Você é muito mais que isso. Você é o homem que nos ensinou que família é sobre amor, não sobre sangue. Que nos mostrou que pessoas podem se curar quando são amadas incondicionalmente. Que nos provou que heróis existem na vida real. Eu não sou herói, Lucas. É sim, papai. Você salvou a mamãe e a mim naquele beco. Salvou centenas de ex-combatentes no seu centro de apoio. Salvou nossa família todos os dias com seu amor. E, acrescentou Sofia, criou uma tradição de amor que vai passar para nossos filhos e para os filhos dos nossos filhos. Vovô, disse o pequeno Diego, agora com 10 anos, quando eu crescer, quero ser igual a você. Como assim, campeão? Quero encontrar uma princesa como a vovó e ter uma família feliz como a nossa. Diego se ajoelhou na altura do neto. Tenho certeza de que você vai encontrar sua princesa. E quando encontrar, lembre-se, amor verdadeiro é sobre cuidar um do outro todos os dias, não só nos dias fáceis. Pode deixar, vovô. Vou lembrar. Naquela noite, depois que todos foram embora, Diego e Marina se sentaram em sua varanda favorita, observando as estrelas. 70 anos, disse Diego. Quem diria? E os melhores ainda estão por vir, disse Marina, aconchegando-se no braço dele. Como você tem tanta certeza? Por que cada ano com você é melhor que o anterior? Por que nossa família está crescendo e sendo feliz? Por que ainda temos netos para ver crescer, casamentos para celebrar, bisnetos para conhecer? Bisnetos? Um dia. E tenho certeza de que você vai ser um bisavô incrível. Se eu viver o suficiente. Vai viver. Você é teimoso demais para morrer cedo. Diego riu. Você me conhece bem. Conheço você melhor que qualquer pessoa no mundo. E você me conhece melhor que qualquer pessoa no mundo. Essa é a beleza de um casamento longo e feliz. Marina? Sim. Obrigado. Pelo quê? Você me agradece todo dia há 30 anos. Porque todo dia há 30 anos eu acordo grato por ter você na minha vida. Por ter nossa família. Por ter encontrado meu lugar no mundo. Seu lugar no mundo sempre foi ao meu lado. E o seu sempre foi ao meu lado. Para sempre? Para sempre. E foi para sempre.
Diego e Marina viveram mais 15 anos juntos, viram todos os netos crescerem, se casarem, tiveram o privilégio de conhecer 3 bisnetos. Diego morreu aos 85 anos, dormindo peacefully ao lado de Marina, depois de uma vida plena de amor, família e propósito. Marina viveu mais 5 anos, cercada pelo amor da família que ela e Diego construíram. Em seu leito de morte, segurando a mão de Lucas, suas últimas palavras foram: digam para o papai que estou chegando. E que a nossa história foi a mais bonita que já existiu. A história de Diego e Marina se tornou lenda na família. Seus filhos contavam para os netos, que contavam para os bisnetos, que contariam para futuras gerações, a história do soldado que voltou da guerra sem esperança e encontrou uma mulher grávida que mudou seu destino, e de como 2 corações feridos se curaram juntos e criaram uma dinastia de amor que duraria para sempre. Porque algumas histórias de amor transcendem uma vida. Algumas histórias de amor se tornam legados que inspiram gerações. E a história de Diego e Marina foi exatamente isso, um lembrete eterno de que mesmo nos momentos mais escuros, o amor pode aparecer quando menos esperamos e transformar nossa vida completamente. E chegamos ao fim dessa história emocionante. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as próximas histórias. Agora eu quero saber de você, de qual cidade, estado ou país você está assistindo esse vídeo. Deixe aqui nos comentários, vou adorar saber até onde nossas histórias estão chegando.